A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, hoje é o meu dia favorito. E vocês sabem disso, né? Porque eu não deixo de mencionar isso toda vez que eu volto na segunda-feira. E eu, toda vez que inicio a semana dizendo que é o meu dia favorito, eu também, em seguida, cito com muito entusiasmo, com muito orgulho, a razão desse dia ser muito especial. Tem muitas razões, mas aqui, a razão maior no meu campo profissional é receber uma personalidade, um grande protagonista da medicina do estado do Amazonas, o Dr. Ronaldo Derzi Amazonas, que é farmacêutico bioquímico, mas tem diante de si a responsabilidade que ele desenhou acerca da sua grande atuação e competente atuação no Hospital Alfredo da Mata, aqui na cidade de Manaus. Dr. Derzi tem um nome na medicina que é um nome que tem, sem dúvida alguma, o destaque merecido simplesmente pelo resultado da sua expertise, pelos resultados apresentados ao longo dos anos, há muitos anos, há mais de 40 anos, que ele atua no Hospital Alfredo da Mata, e hoje ele é o presidente do Hospital Alfredo da Mata. Ele já esteve aqui há algum tempo, já estava vencida a volta dele, já há um tempão que estava vencida a volta dele. E graças a Deus ele está de volta, e a sua volta significa, para mim como jornalista, para este canal que tem compromisso em levar as notícias com transparência e seriedade para a população no Amazonas, para mim, a vinda dele é uma vinda tão importante, principalmente porque existe uma grande expectativa da grande revelação que ele vem fazer aqui no nosso encontro, na nossa conversa, acerca de um acontecimento muito esperado, há muitos anos esperado pela população de Manaus, e não só pela população de Manaus, mas principalmente pelos pacientes, por todos aqueles que precisam de atendimento, de assistência e do envolvimento da equipe multidisciplinar do Hospital Alfredo da Mata. Então fiquem com a gente, porque o que o Dr. Derzi vai nos dizer hoje tem um significado muito grande, um impacto muito grande na melhoria de vida, na qualidade de vida e, sem dúvida alguma, mostrando ao Brasil que a medicina no Amazonas é feita com muita seriedade e é levada a sério, principalmente pelos principais protagonistas, que são os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão lá no chão da fábrica, no chão do hospital, para fazer o que for possível pela sua saúde, pela minha saúde. Bora ouvir o Dr. Derzi? Ele vem falar em nome, gente, gravem isso, de um dos maiores centros de excelência da medicina do sistema de saúde do estado do Amazonas, que é o Hospital Alfredo da Mata. Dr. Derzi, seja bem-vindo. Eu estava com saudade, o senhor notou, né? O senhor notou, eu estava com tudo isso acumulado para poder dizer na sua frente. Que alegria voltar ao teu programa, voltar ao convívio muito próximo com você, presencial, que faz tempo que a gente não se vê. E eu vejo os seus olhos brilhando, Humberto, não a propósito, quando você fala bem e fala com sentimento da Fundação Alfredo da Mata. Porque você acompanha a Fundação Alfredo da Mata nos últimos 30 anos de perto. Várias gestões, vários presidentes que passaram por lá, e você esteve presente em várias atividades. Você não fala com alguém que ouviu falar. Você fala com propriedade, que conhece, que esteve junto conosco. E eu quero iniciar te parabenizando por um feito muito importante e merecido, que foi a sua designação para ser o novo imortal da Academia Amazonense de Música. Muito obrigado.
Você vai honrar aquela casa, aquele sodalício, com certeza. Farei o meu melhor. Qualidade, né, na sua área de atuação, e o público só vai ganhar com você lá também. Muitíssimo obrigado por me acolher aqui mais uma vez, você e sua equipe, e abrir os microfones e as suas câmeras para falar de uma paixão da minha vida, que é a Fundação Alfredo da Mata, onde eu cheguei aos 20 anos de idade. Eu já estou com 65 anos de idade, já são 45 anos de idade, vivendo daquela casa, é a minha casa da minha vida também. E falar da Fundação, a gente fala de emoção, fala de trabalho, fala de perspectivas, fala de atividades, fala de feitos importantes. Entreguei para você um projeto aí nosso de gestão, dessa gestão agora, que encerra esse ano 2022, e para o futuro também, um plano de gestão de excelência para a gente melhorar cada vez mais e oferecer saúde pública de excelência, de referência e de qualidade. Obrigado de coração. Doutor Ronaldo, fale um pouco para a gente começar a desfiar esse novelo sobre como era a Fundação Alfredo da Mata, como ela está e como ela será em um breve futuro. Comece por aí. Perfeito. Maravilha. Amanhã, Humberto, vou apresentar um relatório circunstanciado sobre um dos maiores feitos da nossa administração, que é um projeto de enfrentamento à hanseníase que se iniciou em 2019. Eu vou iniciar para os presentes, que são médicos, agentes do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, agente de saúde do modo geral. Eu vou iniciar traçando uma linha do tempo da Fundação Alfredo da Mata, que começa mais ou menos na década de 1920, quando foi inaugurada a primeira casa de trânsito de hansenianos que vinham do interior para Manaus. Essa casa de trânsito funcionava onde é a cadeia pública abandonada hoje, a antiga penitenciária, na 7 de setembro. Chamava Casa de Trânsito Oswaldo Cruz. E lá permaneceu por quase 30 anos. Em 1950, ela foi transferida para o que é hoje a Fundação Alfredo da Mata, num prédio modesto que você conheceu, na esquina da rua Castelo Branco, em Codajás. Sim. Conhecida de Casa Amarela. Exatamente. Era uma referência, porque a Casa Amarela era uma mercearia, era uma bodega, e ali, como as pessoas não conheciam o bairro, então a referência dizia, fica próximo da Casa Amarela. E ficou denominada então a Fundação Alfredo da Mata inicialmente como Casa Amarela, só que em 55, com o falecimento do nosso patrono, Dr. Alfredo da Mata, ela passou a ostentar o nome. A partir daí, não houve quem segurasse a fundação. Mas é importante nessa trajetória de casa de trânsito, casa de passagem para hansenianos, chegando até um centro de dermatologia, Instituto de Dermatologia, Fundação, Centro de Referência Mundial em Hanseníase e agora em hospital, é importante destacar, Humberto, que as 4 maiores fases de transformação da Fundação foram em gestões desse irmão que está falando para você aqui. A transformação em Instituto, a transformação em Fundação, a conquista do Centro de Referência Mundial da OMS em hanseníase e agora a transformação em hospital. Não são feitos única e exclusivamente meu, mas são fruto da excelência, da conquista, da dedicação e, sobretudo, do merecimento do nosso corpo técnico e profissional. A Fundação Alfredo da Mata alcançou essas tipologias, chegou aonde chegou, mercê desse trabalho, dessa dedicação. Muito disso tem a sua mão, muito disso tem a sua inteligência, muito disso tem a sua participação, Humberto. E não é um confete para você, porque muito você divulgou sobre a Fundação, muito você mostrou para o seu público na televisão, no rádio, aqui agora, sobre aquilo que realizávamos, aquilo que fazíamos de bom para a população, e você chegava nos rincões do Amazonas levando os feitos da Fundação Alfredo da Mata. Isso também é motivo de transformação, isso também é motivo de a Fundação alcançar o que alcançou até hoje, graças a pessoas como você. Se me permite, doutor Ronaldo, eu lhe dizer uma coisa. Desde 1986, eu venho entrevistando todos os diretores da Fundação Alfredo da Mata. E eu acompanhei, exatamente. Não escapou um exatamente, de conversar comigo sobre a instituição. 36 anos depois. Sim. 36 anos. Então, isso significa, sobretudo, que você estava linkado
nos projetos da Fundação, que você estava ligado na transformação da Fundação Freio da Mata e que você estava preocupado em levar a saúde pública por meio do seu microfone, da sua entrevista, do seu rádio. Muito obrigado por isso. Doutor Ronaldo, me diga uma coisa. O cerne de toda a questão no nascedouro sempre foi a hanseníase. Tudo começou, né, com a dedicação dos profissionais, né, atuando com os ancenianos e tudo mais. Eu me lembro de algumas entrevistas que o profissional me dizia: Humberto, a dor de cabeça nossa é a gente não atingir as metas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde no sentido da cura, do combate à doença. Me diga uma coisa, parece que a hanseníase sempre foi um calcanhar de Aquiles. Isso é uma leitura minha da Fundação. Continua, doutor? Os diagnósticos continuam, e os índices continuam alarmantes, continuam não atingindo uma área que seja de conforto, de controle? Olha, Humberto, você me dá a oportunidade de falar de algo significativo. E é verdade o que você disse. A trajetória, o nascedouro, a origem da Fundação Freio da Mata está indelevelmente ligada à história da hanseníase no Amazonas. E começa ainda no século XIX. Né, com a chegada do soldado da borracha por Amazonas, no final de 1892, por aí assim, e isso então trouxe uma leva de pessoas também com hanseníase e foram se fincar nos rincões do Amazonas, nas caras dos rios borracheiros, para produzir borracha, para exportar, para alimentar a Segunda Guerra Mundial, os aviões da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, então, Manaus cresceu exponencialmente de 8.500 habitantes para 55 mil habitantes em 20 anos. E isso proporcionou uma coisa muito ruim, que foi o crescimento também exponencial da hanseníase, não só no interior, nessas caras dos rios, mas sobretudo em Manaus, a ponto de se ter que criar ao menos 3 unidades de isolamento de hansenianos. No Curitiba tinha Não, Paricatuba. Ainda existe lá as ruínas de Paricatuba, que você deve conhecer, né? Existe. Como existe a colônia Antônio Aleixo, hoje é um bairro. Sim. E já foi extinta a colônia de Paredão, Gustavo Capanema. Foi extinto também as colônias dedicadas às crianças, educandário Belisário Pena, para as crianças. E então essa história que amarra a Fundação Freio da Mata à hanseníase, ninguém tira. Mas há um fato importante. Apesar de ser uma doença com todos os seus contornos de conhecimento técnico e científico, a hanseníase só consegue evoluir a cada 40 anos. Eu vou demonstrar isso amanhã na apresentação. Tristemente, essas evoluções tecnológicas, de tratamento, de enfrentamento, elas levam décadas para serem, para transformar a hanseníase em algo muito mais fácil de se tratar, lidar com ela e chegar a uma fase de eliminação. Para você ter uma noção, a OMS já aplicou por 3 vezes períodos para que a humanidade eliminasse a hanseníase. E a última data agora é 2030. Nós vamos alcançar a meta de eliminação jamais em 2030. Isso é tipo assim uma data limite? Limite para se alcançar. Talvez agora, com uma nova terapêutica que vai se iniciar daqui a uns 3, 4 anos, talvez a gente comece a pensar na eliminação da hanseníase, que significa trazê-la para dados epidemiológicos, para números estatísticos tão pequenos, que você tenha menos de um doente para cada 100 mil habitantes. Hoje o Amazonas tem 7 doentes para cada 100 mil habitantes. Nós estamos 7 vezes mais longe. Com uma realidade triste e cruel, com o projeto APELE, que é Ação para a Eliminação da Hanseníase. Nós temos 22% de crianças contaminadas com hanseníase. Isso é um dado atual, doutor? Atualíssimo. Estou lhe dando para a primeira vez na imprensa para você. Doutor. Então, dos 14 primeiros municípios que nós já visitamos entre 2021 e este ano, e um único município em 2019, que foi Altazes, nós já contabilizamos 154 casos novos em 14 municípios. Essa realidade, ela delimita uma ação contundente da Fundação, mas sobretudo preocupante. Porque significa dizer que nós temos uma endemia silenciosa no interior do estado. Mercê, talvez, dos esquecimentos, mercê também do negligenciamento que se deu à endemia, não só no Amazonas, mas no Brasil como um todo. Né? A falta de recursos humanos, a falta de recursos financeiros,
mas sobretudo também um olhar especial para que não se esquecesse da hanseníase. Lembra-se de todas as doenças. Ninguém fala, né, doutor? Ninguém fala nesse assunto. Tem, inclusive, o embaixador mundial da luta contra a hanseníase na OMS, o professor japonês Yohei Sasakawa, que é um financiador dos medicamentos da hanseníase no mundo todo, ele lançou um projeto em 2018 chamado Não Esqueça da Hanseníase. Você vai em todo lugar, lembra do HIV, lembra da AIDS, lembra da hepatite, agora lembra da Covid, mas você negligencia, você esquece a hanseníase, enquanto isso ela fica silenciosamente. Silenciosa, né? Perfeito, silenciosamente. O bacilo ele é transmitido através do contato aéreo. Exatamente. É isso, doutor? Do convívio entre uma pessoa que tem muito bacilo, portanto espalha bacilo no ambiente, uma pessoa sã, mas que seja um convívio íntimo e prolongado. Entendo. Isso demora aproximadamente, medianamente, 5 anos, mas leva talvez de 1 a 7 anos para que uma pessoa sã possa ser contaminada por um paciente. Doutor Ronaldo, qual é o primeiro sintoma que uma pessoa apresenta da hanseníase, assim, depois desses 5 anos? Qual seria ou seriam alguns sintomas que o senhor gostaria de chamar a atenção da população? Exatamente, você me dá a oportunidade, inteligentemente, Alberto, você me dá a oportunidade de falar sobre uma coisa muito interessante. Por ser um sintoma muito simples, ninguém liga, vamos colocar assim, ninguém atenta para o sintoma, que é uma simples mancha na pele, uma mancha branca, uma mancha marrom, uma mancha avermelhada, com certo sinal de anestesia no local. Mas que não com coça. Perda de pelo, não coça, não dói. Um certo sinal com dormência? Exatamente. Perda Você de pelo toca no e não local, sente, é isso? Sente, exatamente. Só que as pessoas, aquilo que dói, aquilo que incomoda, né, uma hepatite, começa a pessoa a ficar amarela, né? Sim. Uma dor no fígado, uma tuberculose que dá febre e dá tosse, outras doenças infecto-contagiosas, hipertensão, né? Essas têm sintomas muito clássicos e as pessoas se preocupam com o aparecimento desses sinais e sintomas. Na hanseníase é diferente. E além disso, esse período de incubação muito largo, muito grande, 5 anos, determina que essa evolução lenta, gradual e cruel leve as pessoas ao aparecimento de deformidades, perda de sensibilidade, perdas motoras. Essa história, doutor, da pessoa tocar num copo quente e não sentir, tocar numa superfície quente e não sentir, isso tem que ser tomado como sintoma? Exatamente. E assim, é grave a situação, porque essas pessoas podem levar a acidentes domésticos, né? De queimadura, por exemplo, derrubar a pessoa se queima e não sente? Não sente, exatamente. Depois vai aparecer, vou dar um dado para você que é interessante. Um cidadão apareceu, questão dos 20 anos na Fundação Alfredo da Mata, com tênis, para fazer o exame de hanseníase e fazer uma adaptação de calçado. Quando tiraram o tênis dele, que ele usava por dias, tinha uma chave de boca encaixada no sola do pé dele, no solado do pé. Então, como a chave estava dentro do sapato, ele calçou, não sentiu, aquilo colou. Quando foram ver, estava lá a chave. Ele nunca sentiu aquela chave, porque não incomodou. Não incomodou. Então, esses sinais e sintomas que não incomodam, esse aparecimento muito tênue de uma mancha, as pessoas não têm, nem nos trópicos aqui na Amazonas, que é muito comum ter pano branco, ter uma série de outras doenças dermatológicas, até câncer de pele, as pessoas não atentam para isso. Quando vão atentar, os sinais estão avançados. Qual é a diferença do pano branco para uma mancha que provavelmente possa ser de hanseníase? O pano branco, ele popularmente conhecido como pano branco, causado por um fungo, ele solta algumas escamas da pele. Se você passar a unha, solta escamas e você sente, não tem perda de sensibilidade. E você sabe que ele tem um agente, basta um exame micológico. E se você coçar muito, dói. Dói, exatamente. E até coça. Quando às vezes coça também. E aí também o pano branco pode também tomar todo o corpo da pessoa, se não tratar, né? E a hanseníase não, ela fica muito localizada em locais geralmente mais escondidos do corpo. Olha só, virilha, por exemplo. Exatamente, né? Nádegas, por exemplo, né? Olha só. Tronco, onde a pessoa está com camisa, não pode aparecer e tudo mais. Uma pessoa que de repente esteja nos ouvindo agora, doutor, e ele desconfie de uma manchinha aí que bate com o que o senhor está dizendo, ela deve fazer o quê? Comparecer lá na fundação imediatamente para fazer um o que exame? diz o protocolo
para diagnosticar, para acompanhar doenças dermatológicas. Fazer o exame de pele uma vez por ano. Na Amazônia, nos trópicos, local quente e úmido, onde há área endêmica, obviamente, fazer pelo menos uma vez por ano exame de pele. É ir lá. O médico dá uma olhada. Qualquer unidade de saúde você pode ir, expõe o corpo a maior área corporal possível e você vai ter um técnico bem treinado, bem capacitado, lhe encaminhando para onde for necessário com uma mancha. Se de repente pode ser realmente uma micose, uma outra dermatose simples qualquer, mas pode ser hanseníase também. Então fazer exame de pele uma vez por ano é vital para a nossa população. Dr. Ronaldo Derzi, me diga uma coisa. Chegou a hora para quebrar essa minha expectativa e de muita gente. O que é o Hospital Dia que, segundo o senhor teve a oportunidade de me dizer, o senhor me disse, Humberto, o Hospital Dia está nascendo. Troque isso em miúdos. Perfeito, olha só, que alegria falar desse tema com você, Humberto, e você dá oportunidade para a Fundação Alfredo da Mata, muito menos por mim e para mim, mas para a Fundação Alfredo da Mata. Esses saltos de qualidade que a Fundação Alfredo da Mata, dessas transformações que ela fez em quase 70 anos, foram muito significativos. 4 dos quais eu falei que foram em gestões nossas. Mas esse salto para ser um hospital, uma unidade hospitalar, é muito importante. No ano passado, estivemos com o governador e dissemos, governador Wilson Lima, a Fundação Alfredo da Mata é a única das fundações que não é hospital. Nós operamos... Todo o Brasil? Não, aqui no Amazonas. Aqui em Manaus. Então temos Fundação de Medicina Tropical, é hospital, SECOM é hospital, o EMON é hospital, Francisca Mendes Hospital, e a Fundação Alfredo da Mata era um ambulatório de dermatologia. Né? E o governador, o que precisa? O governador transformar a Fundação Alfredo da Mata por um projeto de lei. E nós levamos a proposta ao governador, imediatamente ele foi à Assembleia, então a Assembleia aprovou a denominação de Fundação de Dermatologia Hospitalar Alfredo da Mata. Essa fase foi concluída já? Já está concluída, desde novembro, dia 12 de novembro do ano passado, essa lei está aprovada. Ocorre que para a consecução, para a execução dessa transformação, nós tínhamos que implantar os primeiros leitos hospitalares na fundação, ainda que fosse um hospital dia. Isso é uma exigência. É uma exigência do Ministério da Saúde, da Fundação de Vigilância de Saúde e da própria Secretaria de Saúde. Não há um salto apenas no papel, não há um salto apenas por uma lei. Né? Ocorre que a Fundação tinha um espaço adequado no centro cirúrgico e o nosso centro cirúrgico jamais tinha sido credenciado nas gestões anteriores para funcionar como centro cirúrgico. E olha que nós operávamos câncer de pele, pequenas cirurgias dermatológicas, remoção de outros tumores benignos, realização de biópsias. Na dermatologia, a maioria dos diagnósticos são por meio de biópsias. E aí, nós tivemos que obedecer uma determinação dos órgãos de vigilância sanitária e do próprio Ministério Público. O nosso centro cirúrgico, por não estar credenciado junto ao Ministério da Saúde, portanto, tinha que ser desativado. O que nós fizemos então? Essa mudança de tipologia de hospital por meio de lei foi o momento oportuno para nós realizarmos os 2 passos em uma vez só. Reformarmos o centro cirúrgico, como estamos reformando agora. Isso está acontecendo agora? Já vai ser inaugurado agora no mês que vem. E dentro do centro cirúrgico, acoplarmos os primeiros 4 leitos do Hospital Dia, que significa para leitos... Para atender a exigência do Ministério da Saúde e do Ministério Público e dos órgãos de controle. Sim. Né? Senão eu poderia ser preso por negligenciar uma ação de saúde importante enquanto gestor de algo que não estava sendo obedecido. E aí então, nós vamos inaugurar os primeiros 4 leitos, são leitos de curta permanência, no máximo 48 horas, 24, 48 horas, para que o paciente, não só o paciente, mas sobretudo a nossa equipe profissional, possa ter a segurança de que o ambiente hospitalar da Fundação, o ambiente do centro cirúrgico, está oferecendo condições de segurança para a realização das cirurgias. E o paciente possa ser observado. E nas intercorrências, de repente um choque anafilático, de repente uma parada cardíaca, de repente qualquer uma hipertensão que o paciente tenha, ele tem um leito ao lado, com profissionais ao lado para socorrê-lo.
Lembro, por oportuno, que é importante te dizer, Alberto, que em 2020 e 2021, nós tivemos 3 casos de quase morte no nosso centro cirúrgico. Foram pacientes que foram socorridos a tempo, né, levados para a unidade de urgência e emergência para serem socorridos, porque tiveram um problema durante a cirurgia. Se a fundação tivesse as condições já de ter esse centro cirúrgico com esses leitos acoplados, tudo seria resolvido lá. Então, esse salto de qualidade da Fundação Alfredo da Mata se transformando em hospital, já legalmente, já está no Ministério da Saúde a mudança que nós chamamos de CNES. CNES é o Cadastro Nacional de Entidade de Saúde. A fundação, por enquanto, lá é uma entidade de saúde ambulatorial, e agora vai passar a ser uma entidade de saúde hospitalar. Nós vamos agregar, então, com isso, equipamentos, pessoal qualificado. Você vai haver aí um investimento pesado. Né? O governo estadual já começou. Um hospital. Sim. E aí o maior salto não é nem esse. Já há projetos com uma emenda parlamentar para o ano que vem, já palavrada com o senador da República e com vários deputados federais, de destinar o recurso para a gente construirmos o Hospital Dia com 25 leitos e ampliar o centro cirúrgico para pelo menos mais 4 salas. Que como nós colocamos os leitos dentro do centro cirúrgico, nós tínhamos que fechar uma sala de cirurgia. Eram 3, ficam apenas 2 agora. Para poder acoplar a enfermaria com 4 leitos. Mas esse projeto para o ano que vem é construir um hospital com 25 leitos, 13 femininos e 12 masculinos, e ampliar o centro cirúrgico para mais 4 salas. E que história é essa que tem gente chiando aí por causa dessa operação necessária, por causa dessas atitudes que são requeridas pelo órgão maior para que esse salto de qualidade para o hospital aconteça? Olha, Humberto, tem gente chiando aí. Lamentavelmente, né, o pior da informação não é a desinformação, é a deformação dos fatos. Até internamente eu sofri críticas por adotar uma decisão, obedecer a norma sanitária, né, legal, fechar o centro cirúrgico para ter melhores condições. Mas, infelizmente, sair dentro da Fundação Alfredo da Mata o fato deformado, de que apenas eu tinha fechado o centro cirúrgico, nem se deram ao trabalho, por exemplo, de visitar as obras. O governo está investindo na Fundação Alfredo da Mata hoje. Esse é o pessoal que rema contra, né? Exatamente. Quer dizer, né? contra a correnteza. Sim, exatamente. E aí, Humberto, essa informação, graças a Deus, chegou à população de um modo que a população absorveu e disse, não, nós sabemos que a administração do Ronaldo, da Fundação Alfredo da Mata, está fazendo o melhor para que possa crescer, atender melhor a população com segurança e com qualidade sanitária. Lamentar que esses fatos tenham chegado à população de modo distorcido, né? Quer dizer, não foi nada disso, né? Nada disso. Acaba de explicar isso. E eu digo mais, o governo Wilson Lima está investindo nesse centro cirúrgico quase R$2 milhões para dotá-lo de condições adequadas, sanitárias, físicas e, sobretudo, muito de recursos humanos para que nós atendamos esses pacientes que estão deixando de ser operados. E mais, Humberto, que é importante, quando nós fechamos o centro cirúrgico para o início das obras, nós fizemos termo de cooperação com 3 hospitais. E todos os pacientes da Fundação Alfredo da Mata que estavam com a agenda de cirurgia marcada para esse período estão sendo operados na Fundação de Medicina Tropical. Quero deixar um agradecimento aqui ao meu grande amigo, Dr. Marcos Guerra. Na Fundação Adriano Jorge, lá com o Dr. Ailon, e lá na Policlínica Gilberto Mestrinho. Nós já encerramos o termo de cooperação com a Policlínica Gilberto Mestrinho porque tínhamos apenas um dia para operar e nós precisávamos de 3 dias. E agora, todos os pacientes da Fundação Alfredo da Mata que deixaram de ser operados dentro da Fundação no centro cirúrgico enquanto está fechado. Ninguém deixou de ser operado. Houve, obviamente, um acúmulo de mais ou menos 200 pacientes, porque nós operávamos por semana 80 pacientes, estamos operando agora 20. Então, esses 60 pacientes estão em agendamento operados. Esses 80, o que é? Uma média sempre de operações? Média. Sim, é uma média. É muito muita grande. Gente, é muita gente, né, doutor? Muita gente. Basicamente, câncer de pele e câncer benigno. E biópsias também, são pequenas cirurgias em dermatologia. Doutor Ronaldo, quando é que o senhor acha? E o senhor deve estar trabalhando ansiosamente com o seu olhar voltado para um prazo lá no futuro. Quando é que o senhor acha que o senhor vai conseguir, depois de tocar a obra, fazer acontecer, entregar esse hospital do dia, essa mudança para a população? A obra está prevista para entregar agora, antes do Natal, a obra física. Nós já vamos equipar o centro cirúrgico com aquilo que temos já adquirido na Fundação Alfredo da Mata
O doutor Anwar Samad, nosso grande secretário, está destinando os equipamentos e ainda precisa completar o nosso acervo médico hospitalar. Mas vem um passo seguinte, que é receber a visita do Ministério da Saúde, para inspeção, né? Para inspeção. Auditoria no centro cirúrgico, no Hospital Dia, dizer, olha, é isso mesmo, vamos começar e vamos aprovar a obra física e o pessoal e os equipamentos, e vamos tocar o hospital quando nascer. Eu acredito que no final do mês de janeiro, início de fevereiro, estejamos com essas etapas já vencidas. E o senhor acha que final de fevereiro já pode haver uma inauguração entregando a obra para a população? Se Deus quiser, nós estamos trabalhando avidamente por isso, estamos dando todos os esforços, a Secretaria de Saúde tem sido um gigante conosco, a unidade gestora de projetos, quem está construindo o hospital está nos ajudando nisso, doutor Marcelo Campelo, o governador tem dado todo o apoio necessário para que essa obra saia logo, porque a fundação não pode parar. A população não pode esperar. Uma demanda dessa, de jeito nenhum, né, doutor? Exatamente. E aí nós fizemos também, a Secretaria fez um acordo de cooperação com o Hospital Delfim Aziz. Esses pacientes, todos que ficaram em demanda reprimida, ficaram acumulados, não realizaram cirurgias que não seja câncer de pele, estão sendo operados no Delfim Aziz. Ou seja, nenhum paciente da Fundação Freio da Mata está deixando de ser atendido ou deixou de ser atendido em cirurgia dermatológica. E o dia a dia continua tocando marcado dia a dia, por atendimentos e tratamentos, tudo avaliações, isso. As avaliações internas dos pacientes com suspeita de câncer de pele, com suspeita de cirurgias dermatológicas, não parou. Toda sexta-feira isso acontece, a partir das 13 horas até 17 horas. Essas avaliações não param. Esse é o dia para fazer as avaliações? Sim, né? são. Sexta-feira, de 13 a 17 horas. São as avaliações cirúrgicas. Ok. Todos as pessoas vão lá para... São pessoas que os médicos que são apenas dermatologistas, que não operam, eles encaminham para o centro cirúrgico, para os especialistas de cirurgia, fazerem as avaliações e a partir dessas avaliações selecionar, triar os pacientes que precisam de cirurgia. Essa incidência, doutor, ela pode ter a ver com o sol brilha aqui muito na cidade. Pessoas que tomam muito sol sem a devida proteção, doutor? Isso... Exatamente. Alberto, nós moramos no estado que tem 12 horas de sol por dia. O sol começa a brilhar agora, nesse momento, agora às 5h30 da manhã. Sim. E vai até às 18h30, mais ou menos, né? Mas vamos lá. O nosso serviço mais comum no interior do estado, o que é? Pescar, caçar, sob o sol a pino. Eu visitei agora 14 municípios do interior do estado e vi quanto o nosso interiorano sofre com as atividades laborais sem proteção nenhuma, né? No sol, na canoa, né? No calor, na umidade. Tudo isso pode acelerar, né? O surgimento, o aparecimento de manchas e de nódulos e de sintomas de câncer de pele. E as pessoas têm que ter a informação, a educação necessária para usar protetor solar. É difícil falar em protetor solar? Pode. Nós fizemos uma campanha faz anos atrás em que todos os nossos pacientes recebiam, por meio de uma doação feita por um laboratório, e vamos reativar esse programa, receber um protetor solar gratuito. Né? Normalmente aqueles que trabalham em atividades sob sol, né? E trabalhadores da construção civil, por exemplo, os garis, né? E hoje já estão usando chapéu, camisas de manga comprida. Estão mais protegidos, né? Inclusive recebem da prefeitura o protetor solar gratuitamente. Nós precisamos alertar a população sobre isso. E sábado, inclusive, agora, esse sábado vai ter um dia promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, um dia destinado a diagnóstico de câncer de pele na Fundação Freio da Mata, sábado de 8 a meio-dia. Neste sábado agora? Neste sábado agora. Então vai ter uma equipe lá, um trabalho realizado já há anos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e seus associados. A Fundação cedeu espaço para eles, vai ceder servidoras e estruturas para que a população possa ir lá na Fundação Freio da Mata e realizar seu exame de pele. A partir das 8 da manhã. 8 da manhã. Puxa vida. Doutor Ronaldo Derzi, não sei como agradecê-lo por ter vindo aqui nos dar essa notícia tão alvissareira. Eu só quero lhe fazer um pedido agora. Me convide para a inauguração que eu vou. Mas eu serei o primeiro a chegar e o último a sair dessa inauguração. Eu sei da alegria que você vai ter. Mesmo. Estou muito feliz com as notícias que o senhor trouxe para os espectadores do Portal do Olá. Nós que ficamos extasiados de felizes com o convite, com a acolhida da sua equipe conosco, Humberto, mais uma vez, do carinho que você me recebe, sempre com perguntas, com abordagens absolutamente inteligentes,
colocar um espaço para a Fundação Freio da Mata, falar sobre as nossas realizações. E você vai ser convidado, tenho certeza absoluta, se Deus quiser, no início do ano que vem, mais tardar em fevereiro, a gente vai levar a tua equipe lá para vocês acompanharem. O nosso centro cirúrgico vai ser um dos mais modernos que esse estado já teve. Eu imagino. Nós estamos primando para dotar de todos os equipamentos médicos hospitalares da melhor qualidade possível, né, de modo a oferecer para a população aquilo que é de melhor em dermatologia cirúrgica para a população do Amazonas. Dr. Ronaldo Derzi, leve para toda a equipe do Alfredo da Mata o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração. E leve também as minhas melhores recomendações para a doutora Silmara e para todos aqueles que eu me lembro estavam lá no campo com a gente há tantos anos atrás. Você falava antes também da doutora Adélia Bezaquem, Sardinha, né? Antes que eu me esqueça, deixa eu dizer uma coisa. Esse projeto aqui completou 4 anos. E quando eu comecei o projeto, A Hora do H, com uma entrevista todos os dias, a gente entrevista uma personalidade como o senhor todo dia aqui, a gente tem alguém aqui para conversar com a gente. Esse é o cerne do projeto. Perfeito. Então, a minha meta, quando iniciamos isso há alguns anos, era entrevistar 1000 pessoas. Então, há 3 meses, eu concluí, eu bati a meta, eu cheguei a entrevistar a 1000ª convidada e foi a doutora Adélia Bezaquem, a minha 1000ª convidada. Olha só. Hoje ela está na diretoria da Fiocruz e ela, sem planejamento, eu comecei a convidar, aí um belo dia, vamos somar. E seria ela, então, e ela foi a 1000ª entrevistada do projeto. Então vocês têm Não é legal isso? Legal, em boas mãos, a doutora Adélia é uma excelência na área da ginecologia, das infecções sexualmente transmissíveis. Hoje está capitaneando lá uma instituição parceira da Fundação Freio da Mata, Fiocruz Amazônia, Leones e Maria Dini. Parabéns, Roberto, por essa trajetória, por dar espaço para tanta gente, não só da área da medicina, da área da saúde pública, mas sobretudo das áreas de cultura, lazer, esporte, política também, obviamente, né? Eu sei que você escolhe a dedo os seus entrevistados, eu me sinto muito orgulho de estar aqui com você. E eu vou falar uma coisa para o senhor, hein? O senhor hoje vindo aqui está me ajudando a atingir a nova meta de 2000 convidados. Ok. Bora ver se eu chego lá. Vamos estar juntos, com certeza. E o que são esses livros aí, doutor? Humberto, isso aqui eu escrevo... Eu estava olhando aqui com o seu nome ali na contracapa. Eu já escrevo há 7 anos no blog do seu amigo Iel Levi. Sim. Artigos sobre ciência, sobre política, sobre culinária, sobre viagens, minha trajetória na Fundação Freio da Mata. E de repente ele me desafiou a reunir isso numa coletânea de textos, né, de crônicas. Então eu reuni as 126 primeiras crônicas e eu quero presentear você aqui, deixar também do editor-chefe aqui do Portal do Holanda, o Raimundo Holanda, um exemplar, entregando também o nosso projeto aqui de gestão. Farei isso. Tá? E aí eu quero com o maior prazer, maior alegria, dedicar esse livro para você. Deixa eu dar uma olhada nisso. Tá com capa aqui, vou tirar aqui. Olha aí o que eu acabo de ganhar do doutor Ronaldo Derzi, né? Um livro que... interessante que mantive a fé inabalável, como sempre, formei, passei em concurso público, casei, constituí família, tive filhos, sou avô, alcancei o topo da minha carreira de servidor público. É um privilégio ver isso e também ser testemunha disso. Eu sou testemunha que o senhor fez isso. Com certeza. Muito do que eu escrevo aqui, e o que eu sou e por onde eu passei, eu tive oportunidade que você me deu para divulgar o nosso trabalho, Alberto. Muitíssimo obrigado de coração. Doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Gente, por hoje é só, mas fiquem certos de uma coisa. Se o Papai do Céu permitir, amanhã, com uma nova personalidade, um outro grande protagonista que vem aqui generosamente prestigiar o nosso trabalho, nós estaremos de volta. Até amanhã, gente. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.